Olá, boa tarde, né? A gente está aqui nessa sala que a gente está chamando de cappuccino à tarde. Eu fiz a pesquisa e ganhou, assim, de largado o cappuccino à tarde, né? Depois eu vou ver uma maneira de atender as pessoas que pediram café da manhã, que seria no sábado às 11. Mas o chá da noite, ninguém quer saber de chá. Não vai, ninguém quis fazer o evento à noite. Então a gente vai manter assim e depois eu vejo uma maneira de compensar, né, os outros que participaram também, mas foi em minoria. Obrigada por estarem aqui. Vocês me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Tonina, eu sou psicóloga, eu tenho um perfil no Instagram que as pessoas, assim, me procuram muito a partir do meu perfil, em mensagens privadas, fazendo perguntas, né, fazendo contato. Então, eu achei que seria bacana eu dar uma oportunidade, né, como eu digo, que é uma oportunidade de eu ouvir mais especificamente e responder, né, e levar para o geral aquelas dúvidas que chegam a mim de uma maneira muito pessoal, né, mas muitas vezes são dúvidas gerais. Então, eu estou fazendo essa sala, é a terceira sala que eu faço, no mês de março. Nós já conversamos sobre um filme, e depois eu entrei mesmo nos comentários sobre os posts, né, que o conteúdo do meu perfil, sou eu mesma que redijo, é da minha experiência mesmo, então eu entendo que as pessoas que me seguem têm interesse, né, em falar um pouco mais sobre aquilo, então eu abri essa oportunidade, né, eu sou Tonina. Tem gente que pergunta se meu apelido, né? Não é meu nome mesmo, ele é um pouco diferente, mas é meu nome mesmo. E agora eu queria pedir para vocês se apresentarem. Eu vou fazer na ordem que está aparecendo na minha tela, né? Em seguida, a mim vem a Márcia, depois a Beth acabou de entrar, seja bem-vinda, mas agora estamos começando, vamos nos apresentar. Então, à minha direita aqui está a Márcia. Boa tarde a todas, meu nome é Márcia Seschini, eu tenho uma empresa de comunicação e marketing on e offline, e sigo a Tonina, a gente se conhece há alguns anos, tive a felicidade de trabalhar com a Tonina, ela foi minha líder numa agência de propaganda quando eu fiz faculdade em Bauru, e atualmente nos encontramos através das redes, né, Tonina? Sim. Pedi um help para a Márcia. Márcia tem essa agência, um monte de cliente, a sede dela é em Araraquara, mas ela atende gente de tudo quanto é lugar. Eu mesmo não sou de Araraquara, né? Ela me orienta. Carol. Carol, acho que a Carol pegou. Não. Carol, você quer se apresentar? Boa tarde, me apresento. Meu nome é Caroline, eu tenho 25 anos, sou de Bauru, eu trabalho com venda feminina online. Obrigada, Carol. Beth? Oi, boa tarde. Eu sou Beth, professora aposentada, 71 anos, e estou nesse grupo porque eu gosto demais de aprender. Não entendo nada de informática, nossa, coisa de louco. Hoje, para entrar, foi outra luta também, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas vamos tentando, porque daqui para frente é só isso. A Daisy? Olá, boa tarde. Eu estou aqui também com o intuito de aprender, a convite da Tonina, que é uma pessoa muito querida para mim, uma amiga, e estamos na Igreja Vineyard, e é sempre uma satisfação enorme e privilégio para mim eu ouvir e aprender com a Tonina, que eu vim fazer aqui. Então, mas agora eu vou contar, assim, a minha ambição secreta, né? Porque a minha ambição secreta, além de
ampliar as coisas que eu escrevo, assim, e tentar ajudar as pessoas, mas a minha missão secreta é aprender, então, eu também quero aprender com vocês, tá? Então, eu tenho um hábito, né? Eu tenho uma agenda no meu Instagram, eu não sei o quanto ela é visível, mas, normalmente, eu sigo esse cronograma, né? Para também quem me segue e tendo uma segurança, né? Do que esperar, o que procurar. Então, por exemplo, essa semana, no domingo, eu falo sobre filmes, livros, séries, e domingo eu falei sobre uma temporada de uma série chamada The Sinner, que é a primeira temporada. Cada temporada é uma minissérie. Ela tem começo, meio e fim. Tem 3 temporadas no ar, e o que elas têm em comum é um mesmo detetive. E essa temporada que eu assisti, que eu publiquei aqui, no carrossel que eu fiz e nos stories que eu lancei também, eu mostrei o detetive e escrevi assim: ele queria conhecer os limites para respeitá-los. E aí eu pus a foto do rapaz e escrevi: ele conhecia os limites e queria perceber onde eles estavam para ultrapassá-los, né? E o meu olhar sobre essa série foi esse mesmo, porque assim, algumas pessoas falam sobre pessoas tóxicas, né? Eu não acredito em pessoas tóxicas. Eu vejo relacionamentos tóxicos, né? As pessoas, elas adoecem. E se nós formos fugir de todo mundo que adoeceu, nós vamos voltar lá naquele tempo que punha os leprosos num vale, né? Separava todo mundo. A ideia não é essa. Então, eu não acredito em pessoas tóxicas. Eu vejo relacionamentos tóxicos. E por isso que nós precisamos estar saudáveis e sóbrios, né? Justamente para a gente poder identificar aquela companhia que não exatamente acrescenta, né? E, nesse caso, esse rapaz, ele teve, já na vida adulta, na faculdade, contato com um colega que era uma pessoa que tinha muita dificuldade em controlar a própria adrenalina. Então, ele estava sempre em busca de passar o limite, de ultrapassar o limite para sentir prazer. E aí a gente sabe que isso é uma coisa que não tem fim, é uma corrida que não tem fim, né? Você consegue uma dose de adrenalina na montanha-russa, você curte aquilo, fica feliz, dá prazer, só que chega uma hora que aquela dose de adrenalina não te satisfaz mais. E aí você precisa ir para uma coisa mais arriscada, para você conseguir uma dose de adrenalina maior, que também vai chegar uma hora que não vai te contentar, e aí você vai procurar mais e mais e mais. E ele teve um amigo que vivia dessa forma, né, em busca de adrenalina, e aí ele, talvez se não tivesse encontrado com essa pessoa, ele poderia ir bem mais um tempo na vida, mas ele encontrou com essa pessoa, ele esteve vulnerável ou naquele momento, ou para aquele tipo de amizade, e ele se contagiou com a situação, né? E aí é a história desse rapaz e desse detetive. É um rapaz insaciável, né? Para ele não tinha fim, a adrenalina não tinha fim, e o detetive tentando ajudá-lo ao mesmo tempo que protegia outras pessoas para não se tornarem vítimas desse rapaz. O que é mais interessante é, assim, o quanto você nota esse detetive, não estou dando spoiler, estou dizendo porque eu comentei, né, porque eu achei interessante. O mais interessante para mim é que esse detetive, ele tem uma aparência muito fragilizada.
ele tem, assim, uma expressão de dor, ele queixa de uma dor na coluna o tempo todo, ele fala muito pouco, ele tem muita dificuldade para se expressar, então, assim, parece que ele está sempre muito cansado, muito desorganizado. Na primeira temporada, a gente não tem muita informação da vida dele, mas é impressionante, por tudo que esse detetive passa, como ele tem uma mente, assim, consistente, né? Como a mente dele é forte. E a gente vê, pelas situações que ele passa com esse rapaz que ele tem que perseguir, e o quanto ele mergulha para ter a confiança do rapaz, né? Não só para prender o rapaz, mas para tentar ajudar. Então, o quanto ele mergulha e o quanto ele sofre, mas, ao mesmo tempo, ele não se contamina, né? Então, assim, para mim foi um exercício, é forte, é bem forte, tem cenas muito fortes, Tonina, mas o próprio detetive tem seus fantasmas, não é? Sim. Ele tem uma... ao mesmo tempo que ele ajuda as pessoas, ele tem os fantasmas dele, não? Então, para mim acaba ficando fácil notar essas coisas, porque mesmo na minha profissão, e acredito que vocês em muitos papéis da vida, não é sempre que a gente está bem. Não. Mas a gente precisa aprender a separar os momentos, os papéis, né, Márcia? E ser inteira ali. A Márcia, na profissão dela, ela pode sair da casa dela e deixar a casa, um caos na casa dela, não sei, de doença, de tristeza, não sei. Mas quando ela vai atender os clientes dela, ela tem que estar no papel de consultora, no 100% dela. A Daisy tem um papel de liderança importante, de ensino numa comunidade, né? E muitas vezes ela não está bem, ela tem problemas, mas quando ela está para ensinar, ela está para ensinar no 100%, né, Daisy? Assim, a Leia teve, 2020 foi um ano altamente desafiador para ela, e ela enfrentando as questões pessoais, mas com certeza sempre pronta a fazer aquilo para qual é chamada. A Beth também, a Beth que nem eu, grupo de risco, e né, Beth, que nem a Leia, né? Em 2020 a coisa ficou assim um pouquinho, a gente ficou com um pouquinho mais de medo que os outros, né? Mas quando alguém chega, quando uma situação, um evento precisa de nós precisamos estar prontos a entender que mudou o papel. E não é porque eu estou triste que eu não vou fazer meu papel, não é porque eu tenho problema que eu não vou fazer meu papel, não é porque eu estou abalada que eu não vou voltar a mim e exercer o papel que aquele momento está me pedindo, né? Sim. Consigo falar com você? Sim, estamos ouvindo. Nesse exato momento, não consegui ver todos os seus posts anteriores, eu ainda tenho dificuldade com o Instagram, né? Estou lendo na Beth, estou me familiarizando, mas eu estou agora orando muito, porque eu estou com o marido da minha amiga, tudo que eu vi. Agora, nesse momento, às 4h30, tem um negócio no coração e eu não falo com ela há semanas. Eu tive coragem. E hoje bateu aquela coragem. E eu falei com a minha amiga. E a resposta dela simplesmente foi essa. Tipo assim, meu marido está morrendo. Ore por mim, pelo amor de Deus. Eu me arrepio, porque eu entrei no meu quarto e saí agora para participar dessa live. Até um pouco atrasada, porque eu estava em oração e chorando muito, muito. A gente realmente está vendo um problema diferente. Mas eu falei, deixa eu ver. Às vezes a Tonina tem alguma coisa para falar para mim que eu posso levar, inclusive, para essa minha amiga. E aí eu vi. Um pouquinho atrasada, me desculpe. É porque está mexendo demais com a gente tudo isso. Não tem como não mexer, não tem. Mas eu optei por vir aqui e estar com você ainda um pouquinho. Muito triste, muito abalada com a perda de um amigo ontem, de 40 anos, hoje de outro, que sabe, mas eu estou aqui, ainda falei isso.
eu vou lá para o meu quarto, que eu vou ouvir a Tonina, às vezes as pessoas têm alguma coisa para falar, que eu possa levar para minha amiga de paz, de esperança, porque a situação é gravíssima. E aqui estou, como você viu. Obrigada que você veio. Nós nos apresentamos antes de você entrar. Você vai ficar em desvantagem porque você não nos ouviu. Mas você gostaria de se apresentar, Léa? Bom, gente, a Beth, a Deise, né, Tonina, que eu conheço, eu sou a Léa, sou de Lençóis Paulista, sou professora aposentada em 2019, 2018 foi meu último ano, né? E seguimos na luta, né? Tanto para a recuperação do câncer, graças a Deus, já passado, hoje só levo sequelas de uma neuropatia periférica, que dá um pouquinho de trabalho para mim, mas não tem problema, a gente supera todos os dias. Acabei de sair de uma Covid, né? Também fui infectada pelo vírus, atingindo 30% do meu pulmão, e a luta continua. Tenho bastante tosse agora à tarde, mas estamos indo para Deus, eu não vou descer, porque se eu descer, eu tiro o microfone aqui, com certeza. Mas meu filho teve na UTI pela Covid, e a luta é grande. A luta é muito grande. Mas nós queremos aqui ouvir, nós queremos ter esperança, de que isso vai passar, de que Deus vai interceder pela humanidade, e aqui está a Léa, esperançosa, como sempre, de que dias melhores são oportunizados por Jesus Cristo sempre virá. Haverá dias maus, com certeza. Essa é a Léa, um pouquinho. Obrigada que você veio. Obrigada por partilhar suas experiências de superação e obrigada por reiterar o que a gente está falando, porque apesar de todas as questões que todas nós temos, né, esse grupo está um grupo bem heterogêneo, né, a Carol disse que tem 25 anos, nós temos aqui várias idades, então é um grupo heterogêneo. Se fosse todo mundo com 25 anos, Carol, nós íamos estar falando tudo a mesma coisa. O grupo heterogêneo traz essa riqueza de participação, né? Então, nós vamos ganhar com você e você vai aproveitar um pouquinho também da nossa experiência, né? E a Marcinha que fica no meio dessa jornada de idades aí, também tem muito a oferecer, espero que aprenda, né? Mas, seguindo a publicação, né? Então, no domingo eu comento filmes, séries, livros, né? E no domingo eu trouxe o The Sinner. Na segunda-feira, eu trago um depoimento do consultório. Sabe, gente, uma coisa muito importante na internet se chama prova social. Porque quando uma pessoa vem e fala, ai, olha, eu comprei essa caneca, ela é maravilhosa, não quebra, é barata, né? Eu não tenho essa prova social, né? A ética do meu trabalho não me permite comentar, né? E também seria abusivo da minha parte chegar para alguém e falar para esse alguém falar. Seria abusivo da minha parte. Talvez pela minha posição com a pessoa, ela dissesse, vou sim, mas não ia ser bom para ela. Então, o que eu fiz? Quando eu ouço um depoimento, ou quando a pessoa me manda um depoimento, escreve, ai, Tonina, foi tão bom, papá. Eu pego esse depoimento, é claro, eu não posso pôr nome, né? Eu não posso. Mas, assim, como eu não posso dar essa prova social de que eu não sou só mais uma marca na internet, que eu não sou só alguém dizendo que é psicóloga, né? Eu uso esses depoimentos às segundas-feiras, né? E nessa segunda-feira, eu falei de uma pessoa que conseguiu o equilíbrio necessário para atravessar 2020, né? Ela teve as dificuldades dela e ela reconhece que com terapia ela conseguiu algum controle sobre ela, e ela diz que ela ganhou uma flexibilidade de pensamento e chegou melhor em 2021, que todo mundo dizia que ia passar, e nós estamos em março e não passou, né, amigas? Não. Então, quem ficou sentado em 2020 esperando alguma coisa acontecer,
está chupando o dedo, porque nós estamos em 2021 ainda vacinando determinados grupos, né, e toda essa questão. Aí, quarta, eu faço publicação porque eu atendo alguns empresários, empresárias, donos de empresa, de indústria, de comércio, eu atendo donos de restaurante. Então, vocês imaginam, é um outro universo. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas é um outro universo, porque eles têm que lidar com eles têm que lidar com os decretos e os impedimentos para eles terem as vendas que normalmente eles tinham, eles têm que lidar com a família e eles têm que lidar com o corpo funcional, eles têm funcionários. Então, começou a aparecer bastante na sessão questões sobre relacionamento no trabalho, o que eles poderiam falar, o que eles poderiam fazer. Então, toda quinta-feira eu comecei a publicar sobre soft skills. Soft skills são habilidades pessoais que hoje estão em alta no mercado para contratação. Até outro dia, o que a gente via? A gente via as chamadas hard skills, que é aquilo que você vê no currículo. A vida da escolaridade da pessoa, a graduação dela, se ela tem pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, cursos, né, que ela tenha, experiência em trabalhos anteriores, você via isso tudo num currículo. E aí você contratava por essas habilidades técnicas. Mas, ao longo do tempo, a gente viu que, às vezes, você contrata o engenheiro que entrou em primeiro lugar no vestibular e foi o primeiro aluno da classe, os 5 anos, numa universidade pública reconhecidíssima, e saiu com louvor, aí você contrata ele, e ele começa a fazer uma fofoca dentro da empresa, competitivo, não sabe trabalhar em equipe, e você acabava perdendo o cara, ainda perdendo mais gente por causa dele. Então, hoje, o que se valoriza? São as habilidades técnicas, sim, o que você precisa para o cargo tem que estar lá, mas o que está em alta são as habilidades pessoais. E essa semana eu falei sobre criatividade, né? Eu fiz uma pesquisa e eu me encontrei numa publicação 25 habilidades pessoais que estão sendo procuradas e observadas nos processos seletivos, inclusive à distância. Que cada quinta-feira eu falo de uma delas. Não, cada quarta-feira eu falo de uma delas, né? Falei sobre criatividade. Criatividade até um tempo, queridas, era legado da área de artistas, né? Hoje, se eu não for criativa, eu não tenho consultório. A Deise tem que ser criativa para dar os ensinos dela, para ter didática. A Beth tem que ser criativa no que ela faz e assim por diante. Com certeza a Carol também, a Leia também, a Valéria deve estar dando nó em pingo d'água lá na clínica de fisioterapia dela. Então, criatividade hoje não é mais do patrimônio do meio artístico, né? Hoje, quem não aprender sobre processo criativo, está na roça. E, assim, antes desse momento, né, porque agora a gente está falando mais no sentido organizacional, mas antes disso, gente, a minha mãe tinha que ser criativa na cozinha, porque senão eu e meus irmãos iam comer arroz e bife todo dia, e assim por diante, né? A criatividade sempre nos acompanhou, é que a gente não discernia aonde ela aparecia, mas ela aparece na costura, ela aparece no dia a dia da casa, ela aparece na comunicação, em família, ela aparece em tudo quanto é lugar, e precisa aparecer. Nós precisamos ser criativos, precisamos desbloquear e aprender a processar, né, essa habilidade, que é a criatividade. Depois, na quinta-feira, gente, eu falo de espiritualidade. E essa semana, eu falei que a espiritualidade não pode ser algo, independentemente de crença, tá? Independentemente de religião,
Mas a nossa espiritualidade é uma das 7 áreas da nossa vida. E não adianta a gente... quem não acredita em nada tem essa área um pouco embutida. Só isso, mas ela está lá. Agora, para quem tem espiritualidade, para quem tem crença, né? Não pode ser algo que você pratique em determinados momentos e em determinados rituais religiosos. Isso é religião. Espiritualidade é a repercussão que tem aquilo que você faz em determinados momentos e em determinados rituais. É o reflexo, é a consequência, é o que muda caráter, né? Então, por exemplo, eu sou cristã. Se eu for uma cristã de culto de domingo, eu não sou cristã. O que acontece comigo dentro da minha crença, no meu culto de domingo, ou na minha atividade de estudo bíblico durante a semana, ou no meu dia a dia de meditação na Bíblia, se isso não mudar a minha vida, isso não está valendo nada. Seja qual for a crença, seja qual for o dia que você vai, seja qual for o lugar onde você vai. Essa prática específica precisa repercutir em todas as áreas da sua vida. E aí eu escrevi assim, estou falando da sua vida profissional. Você precisa, na sua vida profissional, estar banhado daquilo que a tua espiritualidade representa. E aí, falando de mim, eu disse que na minha vida profissional eu preciso usar todos os recursos da ciência, da psicologia, da confiança que as pessoas têm em mim, eu preciso usar isso tudo para ser cada dia mais parecida com Jesus. Se eu não fizer isso, eu sou hipócrita e estou fazendo da minha religião mais uma atividade da minha vida e da minha igreja e do meu grupo de relacionamento, um clube. É isso que eu estou fazendo, né? Aí, às sextas-feiras, eu estou ampliando a campanha Janeiro Branco. E esse ano, em janeiro, falamos muito sobre o que psicologia não é, e também sobre quem não é do campo da psicologia e está falando sobre psicologia. Nós falamos sobre isso. E ontem foi o dia de falar sobre buscar ajuda não é sinal de fraqueza, né? Então, eu comentei da coragem, né, que uma pessoa precisa ter para dar esse passo, né? E compartilhar coisas do coração e confiar em quem está ouvindo. Então, assim, é preciso ter coragem, é preciso ser forte. Toda a psicologia clínica leva à mudança. Então, uma pessoa que procura ajuda terapêutica é uma pessoa forte o suficiente para encarar a mudança, porque mudar é difícil, né? Então, eu falei sobre isso ontem, que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. E hoje é o dia das frases, né? Frases que eu pego no Facebook, que eu pego no Instagram, porque tem frases boas, inclusive as pessoas ficam repetindo e põem o próprio nome ali, como se elas tivessem dito, né? Põe imagens com autores conhecidos e põe a logomarca ali, enfim, né? E eu achei até interessante, eu estava assistindo uma live da Marcinha ontem, e elas estavam conversando sobre isso, porque as pessoas estão começando a se levantar e processar, né? Porque dizer que a internet é uma terra sem lei é tão ignorante quanto dizer segura suas cabritas porque meu bode está solto, o negócio é levar vantagem em tudo. Sabe essas frases que fizeram sucesso um tempo, né? Mas que depois desapareceram? Essa frase que a internet é uma terra sem lei é uma dessas. Isso não é verdade, né? A pessoa que posta, ela é autora, ela é responsável por aquilo. Quando alguém pega, não precisa ficar pedindo licença autorizada, isso aí também nem dá mais tempo nessa era de velocidade que a gente vive. Mas você precisa, no mínimo, citar.
Mas a verdade é que tem muita frase boa, né? E aí eu gosto de pensar a frase e vim com meus comentários, né? Então, hoje eu peguei uma foto que é gratuita, né? De um aplicativo que permite que a gente baixe as fotos sobre Covid-19. Hoje não, né? E eu gostei dessa frase, porque, assim, eu vivo cada dia, gente. É cada dia. Cada dia tem o seu peso, cada dia tem a sua carga, cada dia tem a sua responsabilidade, né? Do ontem eu trago as lições e elas já estão aqui comigo hoje, já virou hoje, e o amanhã eu não sei. Eu não sei. Se eu puder pensar bem a respeito dele, melhor. Se eu não puder, paciência, mas a verdade é que o futuro não chegou, eu não sei, e sofrer por antecipação da doença, e já existem estudos em relação a pessoas que são presentes no presente, essas pessoas, elas são mais felizes, né? Então, Covid-19, hoje não. Então, assim, hoje eu estou bem, né? E o coração da gente precisa ser grato. Nós temos uma querida aqui, que é a Leia, que foi contaminada, que teve Covid. E ela está aí, ó. Então, nós temos que, né, aterrar. É hoje. O meu presente mais precioso é o meu presente. Então, hoje não. E aí eu escrevi, né, que nós somos um corpo chamado humanidade. E enquanto todos nós estiverem seguros, não há segurança para mim. E uma coisa que me inspirou a fazer o conteúdo de hoje foi um vídeo que a minha filha trouxe para mim, de uma pessoa que viu uma festa, parou na saída da festa e ficou esperando sair um casal de namorados. Aí essa pessoa falou, olha, meu celular está ligado, mas não está pegando o rosto de vocês. A gente pode conversar? Aí falou, pode, vamos conversar, sim. Aí ele falou, olha, a gente está em pandemia, existem recomendações e vocês estão saindo de uma festa, né? Conta para mim, o que vocês pensam para virem assim na festa? Sendo que a aglomeração é uma das recomendações do que não deve acontecer. Então, conta para mim, o que vocês pensam? A menina falou assim, eu tô bem, ele tá bem, acabou. Acabou. Né? Então, enquanto nós não entendermos que nós somos um corpo chamado humanidade, né, as coisas não vão melhorar. Já foi o tempo que a gente via o povo lá do Oriente com a máscara e parecia uma coisa tão distante, né? Fala, nossa, né? Brasil é um país tão abençoado, não acontece nada aqui, né? Esse tempo também já foi. Chegou. Todos estamos vivendo essa possibilidade. E aí no post eu aproveitei e falei, pelo amor de Deus, não faz drama com as crianças, gente. As crianças já têm o drama da pandemia. Ainda tem que ficar dentro de casa escutando pai e mãe falar que não aguenta mais. Faz favor, né? Faz favor, vai lá no quarto, enfia a cara no travesseiro, grita, 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 né? Depois passa o batom e sai. Porque criança não merece. Para de fazer drama. O drama é real. A gente não precisa fazer a mais. Então, é isso, queridas. São esses os dias dos meus posts. Eu venho me repetindo neles e venho procurando trazer a público aquilo que eu tenho recebido no privado sem dar o nome aos bois, porque não pode. Então, agora eu vou ficar bem quietinha, eu vou fechar meu microfone. Se vocês estiverem com o celular do lado, quiser olhar o Instagram para lembrar dos posts, agora eu vou... Deixa eu ver meu microfone aqui. Agora eu vou ouvir vocês, hein? Qual post que falou mais com você ou que dúvida você tem a respeito do que eu trouxe aqui? Eu gostei desse último, Tonina, que você agora até comentou, por acaso, das crianças, né? E realmente a gente precisa, como pais, como adultos, né? Eu já não tenho filhos pequenos,
Mas realmente essa semana, por acaso, eu conversei com uma pessoa que tem um filho pequeno e comentou assim a respeito desse estresse que as crianças já têm trazido por causa das aulas, das mensagens que estão ouvindo na mídia e tudo mais, né? Então já existe neles uma carga enorme assim para trazer ansiedade, medo e tudo mais. Agora, se eles veem nos pais uma atitude de, sabe, de desespero, ou falando que já não aguenta mais, ou coisas assim negativas, quer dizer, aquilo para aquela criança é uma mensagem assim que ela tem todo o motivo para se desesperar, para se desestruturar, para ter medo das coisas, né? Então, eu gostei muito e realmente me chamou a atenção que os pais precisam mesmo estar atentos a respeito dos comentários que fazem, a respeito da atitude que tem com relação a tudo que tem ouvido, vivido, né? Para não sobrecarregar ainda mais as crianças e gerar nelas algo muito ruim, muito negativo, até assim. Essa pessoa que conversou comigo me disse assim que o filho estava muito bravo, muito irritado, falava que não aguentava mais. Eu até admirei, porque por se tratar de uma criança, tá com uma explosão assim, né, de raiva, de estresse, assim, eu fiquei admirada e pensei, puxa, é necessário esse cuidado mesmo sobre os comentários, sobre a atitude, porque as crianças podem sim serem sobrecarregadas com aquilo que os pais e os adultos ali falam ao lado dela. Tudo. Então eu achei muito sábio esse conselho, né? E deixo aqui marcado e referido isso aqui, que eu gostei muito desse alerta. Olá para todos, né? Dos posts que todos, né, fabulosos e traz para a gente uma reflexão extremamente importante. Mas esse que somos um corpo chamado humanidade é o que o tempo todo, né? Esse período de pandemia tem me chamado a atenção, de todos nós, né? Mas aonde eu tenho que me colocar pelo fato de atender só grupo de risco e estar lidando diariamente com o enfrentamento que tem sido para eles, além da doença crônica, né, que já é um desafio constante, ainda ter que lidar com toda essa situação, com a distância dos filhos, dos netos, né, com esse isolamento, e também com todo esse cuidado por onde eu estou, com quem eu estou, para que isso gere um pouquinho em mim uma certa segurança para poder estar tocando neles e entrando também nas residências deles, né? Porque até pouco tempo a gente era chamado para qualquer atendimento que fosse, eu sou fisioterapeuta e fisioterapeuta é inevitável o toque, não tem como tratar sem tocar, mas ao tocar eu poderia não estar aliviando a tensão, mas eu não estava levando nada que pudesse, inclusive, correr um risco deles vir a óbito. E hoje, acordar todos os dias e lidar com essa situação, eu tive Covid, e que acabei pegando de uma paciente, mas, graças a Deus, foi um período bom, mas, assim, eu não tive complicação nenhuma, e essa paciente também acabou se recuperando sem precisar de internação, mas há um risco pelo segundo contágio, uma vez que você tem, isso não significa que você está imune, né? Eu já estou vacinada na primeira dose, mas isso também não significa que você está imune, principalmente de transmitir a doença. Então, essa angústia, esse cuidado, essa tensão, essa atenção, ela é permanente todos os dias. A cada semana que se termina, é uma semana de muita gratidão a Deus,
né? Porque a gente já está aí no resultado de uma outra semana que passou e que as coisas, Deus tem cuidado, Deus tem nos livrado e tem protegido todos aqueles que Ele tem colocado na nossa vida para cuidar. E aí, esse presentes no presente, né? Eu acho que é isso que eu preciso praticar um pouco mais para tornar esse dia a dia um pouco menos angustiante, às vezes. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser essa leveza, esse amor, essa tranquilidade, essa paz, mas aqui dentro só a gente sabe como que tá, né? Como que tem sido. Então são vários, né? Para as crianças é um enfrentamento muito difícil, onde há uma necessidade muito grande desses pais terem equilíbrio, não tornar tudo isso mais difícil no momento que eles estão aí nas suas formações, de uma certa forma, perdendo momentos tão valiosos, né, na integração social, com os amigos, essa troca, né, que é tão gostosa do nosso dia a dia, mas também as pessoas que são grupos de risco, que têm mais idade, que já enfrentam doenças crônicas, e que muitas vezes também os filhos fazem um terrorismo enorme, porque os extremos vivem no terror dos que estão no meio. É muito grande também, né? Então, o paciente que vai à clínica, uns até no ato de rebeldia, mas na hora que eles vão entrar à porta, parece que eles olham antes para ver se a Covid não está lá dentro. E aqueles que abrem a porta para receber, esses filhos também, tensos, preocupados, e a gente vendo a carência, a solidão, a angústia, o medo, né? E precisando muitas vezes disso, de um pouquinho mais de amor e um pouquinho mais de leveza, né, para um momento que está sendo tão difícil para toda a humanidade, aonde os nossos meios de comunicação, eles não só informam, mas eles também têm aterrorizado muito as pessoas, né, alimentando só a morte, só a iminência da morte, só o risco da morte, só a morte, só a morte. E, enquanto isso, muitas pessoas têm morrido diariamente nas suas emoções, na leveza perante a vida, no curtir esse presente, que é a vida no presente, independente da circunstância aí que todos nós estamos passando. É isso. E parabéns, Tonina, por essa iniciativa. Em momentos como esse, é isso que nós temos que buscar alimentar, né? Usar os recursos que nós temos nesse momento a nosso favor, para poder falar um pouco, nos alimentar um pouco e trocar experiência. Obrigada, Valéria. A razão de eu estar aqui é vocês estarem aqui, porque por mais que eu queira, né, que eu tenha essa vontade, se vocês não viessem, eu ia trocar umas palavrinhas aqui com a Márcia e eu vou falar tchau. Obrigada que vocês vieram, viu? Isso aqui fica muito melhor porque vocês estão aqui, não tenha dúvida. Carol, Beth, para o ímpar. 1, 2 e já! Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu acho que de todos, claro, são todos assuntos muito pertinentes e muito úteis, né, para o nosso tempo, porque a gente tem vivido, mas o que mais me tocou mesmo, particularmente, foi o depoimento, né, sobre desacelerar e ter equilíbrio, né. Eu acho que, não sei, assim, no geral, mas particularmente para mim, controlar minhas emoções é algo bem difícil, eu tenho muita ansiedade, e uma coisa que falou, né, no depoimento, que eu vi que você colocou no post, né, sobre flexibilidade, né, e eu acho que a gente tem muito a aprender, né, nesse sentido, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido. Então, eu gostaria de ouvir mais sobre isso, né, sobre a gente, vocês usam um termo sobre modular, né, os sentimentos e as emoções. Eu acho que iria agregar muito e nos ajudar mesmo a fazer, como a Valéria falou, né, levar as coisas com mais leveza, né,
Problemas sempre existiram e sempre vão existir, né? A diferença é que agora a gente está enfrentando isso de maneira coletiva, como um corpo, mas se a gente não tratar o que está aqui dentro, a gente não consegue transbordar algo bom para o próximo, né? E conseguir ajudar o outro, né? E quando a gente está se afogando, a gente não consegue levantar alguém, né? A gente precisa estar bem para ajudar. Então, como contornar, né, essa situação e adquirir um pouco mais de domínio próprio sobre as nossas emoções e ter essa flexibilidade mesmo. Sou eu agora? Eu gostei de todas as publicações, eu só não acompanhei o filme. Primeiro que eu nem sei achar, né? Então, isso aí vai ficar pelos 71 anos, não estou nem aí. Mas e algumas coisas falaram bem profundo ao meu coração. A parte de criatividade, eu estou encantada com a criatividade do brasileiro. E eu acho que a gente só está aguentando a pandemia por causa da criatividade. Eu tenho dado tanta risada com as publicações das pessoas, com os desenhos. Gente, acho que só sendo brasileiro para levar a pandemia numa boa, né? E eu não tenho muito processo criativo. Eu tenho uma coisa engraçada, eu não crio nada do nada, mas eu tenho uma vantagem de melhorar aquilo que eu fico sabendo. Alguém cria alguma coisa e eu consigo melhorar aquilo que alguém criou, mas criar do nada, nossa, eu tenho muita dificuldade, mas é muito. Uma das coisas que me balançou bastante é o fato da gente ter que ajudar os outros agora na pandemia, ajudar mesmo, mas às vezes a gente não quer receber ajuda. E a gente precisa ajudar os outros, mas a gente precisa receber ajuda, precisa aprender a receber ajuda. Tem gente que não sabe ser ajudado. Geralmente o perfeccionista ele não gosta de ser ajudado porque ninguém faz igualzinho ele faz, né? Eu tive uma experiência engraçada com uma psicóloga que pediu para eu ir ajudá-la. Ela ia montar uma conferência e nós tínhamos que arrumar 12 mesas. E as mesas foram alugadas e chegaram e eu perguntava para ela, posso tirar as mesas que estão empilhadas? Posso ir tirando uma a uma? Não, espera um pouquinho. Tá. Aí fiquei esperando. Daqui a pouco eu falei, aí até que ela deu a ordem para fazer a mesma coisa que eu tinha pedido, mas tudo bem. Aí eu falei, agora posso pôr a toalha? Não, espera um pouquinho, né? Eu passei a tarde inteira lá, umas 4 ou 5 horas, não ajudei em nada, porque não tem como se ajudar o perfeccionista, porque ele não deixa você fazer nada, né? Então, tem gente que tem dificuldade em receber ajuda mesmo. Ou a pessoa é muito inteligente, se acha muito capaz, e ela não precisa de ninguém, eu não sei o que é. Isso aí é para psicólogo resolver para mim. Agora... Psicólogo é um inferno, Beth. Psicólogo é um inferno. Agora, eu tive câncer de mama e uma das coisas que eu aprendi foi viver o hoje. É maravilhoso você viver o hoje. Agora, às 5h30, eu separei para estar aqui com vocês. Eu não quero saber de mais nada, eu quero viver agora, esse já. Porque o hoje, na parte da manhã até 5 horas, já foi, é passado, não volta mais. Amanhã não sei se eu chego. Então, meu negócio hoje é aproveitar esse encontro agora. Quando terminar, eu vou ver. Janta para fazer, uns trabalhos para terminar, conta para pagar, mas não é agora. Agora é outro negócio, sabe? E eu acho que isso, a espiritualidade ajuda muito, porque você descansa num ser maior do que você, né? Acho que é isso. Eu tenho só uma pergunta, que no começo você falou que não existe gente tóxica, né? Existe relacionamento tóxico.
E eu tenho uma pergunta na cabeça, não sei se você vai poder falar hoje ou algum outro dia. Mas não tem gente que não presta para nada? Para nada, nada. Eu estou achando que tem. É para nada, nada, absolutamente nada. Ai, Beth, você é ótima. Olha, querida, eu acho que tem hora que a gente olha para a pessoa e a gente acha que realmente ela não presta para nada. Mas sabe o que eu lembrei aqui agora? Eu lembrei... tem gente que gosta de citar o Paulo Coelho, né? Tem gente que gosta de citar o Augusto Cury. Eu gosto de citar a Bíblia, desculpa. Eu gosto de citar a Bíblia. Eu me lembrei da história de Paulo, viu, Beth? Porque eu acho que o povo orava para Deus matar aquele homem, porque ele era um inferno. Ele matou um monte de gente. Você já pensou as crianças que ele matou o pai, né? A esposa que ele matou o marido e a mãe que ele matou o filho. Eu acho que naquela época eu ia pedir para Deus matar ele, sinceramente, com toda a minha bondade. Eu ia falar, Deus, mata esse homem, tira esse homem daqui, né? E aí eu acho que Deus ia responder para mim assim, espera, Tonina, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Então, mas eu entendi o que você quis dizer, realmente tem gente que desanima mesmo, né? Mas eu vou pelo que eu me lembro aqui, da Leia. Olha, Leia, eu acredito que o que a gente puder fazer para o caminho do outro ficar mais leve, a gente deve fazer. E levar um leite, levar um suco, um lanche, num intervalo de refeição, eu não vejo nenhum problema nisso. O que eu gosto de salientar é que a gente deve sempre mostrar para a pessoa que o fardo dela não é maior que o fardo dos outros. Na sala dele deve ter pelo menos mais 30 pessoas passando pela mesma situação. Eu acho que não tem ninguém dizendo assim, eu estou adorando, né? Isso eu acho que não tem. Mas, assim, alguns, porque eu vejo pela galera que eu atendo, que eu tenho alguns estudantes, né, universitários, assim, realmente tem gente que fica arrancando o cabelo, e tem gente que fala, nossa, Tonina, né, que saco. Mas está levando. Então, eu acho bom quando a gente pensa que muitas pessoas estão lidando com o que nós estamos lidando. Não é uma pedra que caiu na minha cabeça. É algo com o qual todo mundo está lidando. Então, ele pode até ver com os colegas dele como que eles estão fazendo, né? Porque é algo que está acontecendo com todo mundo. Agora, sobre esse servir o outro, a gente só precisa ter cuidado com uma coisa. Quando a gente faz pelo outro algo que ele poderia fazer, inclusive chegar a conclusões, né? Mas sempre que você faz pelo outro algo que ele poderia fazer sozinho, ele começa a acreditar que ele não pode fazer sozinho, né? A proteção é uma coisa de Deus. A superproteção faz o outro acreditar que ele é mais fraco do que ele é. Porque se a minha mãe sai correndo atrás de mim, toda vez que eu saio com o casaco e o guarda-chuva, então eu devo ter um problema. Eu devo ter um problema. Então, a minha sugestão para você passa por esses 3 pontos. Primeiro, ajudar a pessoa a lidar com a dificuldade, se isso é levar um lanche, palavra de encorajamento, eu não vejo problema. Mas ele também precisa ser desafiado a entender que os outros colegas estão passando pela mesma situação, que a escolha que ele tem não é não estudar, a escolha que ele tem é estudar ou ficar para trás, né?
E também tomar o cuidado de não fazer aquilo que ele pode fazer sozinho. Porque aí ele começa a fragilizar, a se julgar incapaz. Desculpe, viu? Não é só você que está com tosse. E para Carol, olha, Carol, se um dia te perguntarem um sinônimo de saúde mental, você pode responder flexibilidade sem medo de errar. Né? Nós precisamos flexibilizar a nossa mente. A rigidez é tudo aquilo que traz sofrimento para você. Por isso também que a gente sempre recomenda o desapego, sabe? Desapego. Porque quanto mais apegada você for, olha, você pode amar sua família pode ser um porto seguro para você, eu não te conheço, posso estar falando coisa certa, posso estar falando bobagem, mas supondo que a sua família seja um porto seguro, que quando você sai, você pensa que pode acontecer qualquer coisa, porque você tem sua casa para voltar. Isso é bom, sabe? Mas esse apego já não é tão bom, porque as famílias mudam, as pessoas morrem, os casais divorciam, os irmãos vão embora. Então, a gente pode até pensar, ai, que bom, né, que a minha casa está lá. Mas antes disso, é bom você ir desenvolvendo uma autossuficiência, conforme a sua crença, é bom você ir desenvolvendo essa sua autossuficiência no ser superior que você crê, né? Amando a sua casa, reconhecendo a sua casa como um porto seguro, porém, entendendo que também você precisa desenvolver força em você, força interior, acreditar em você, porque muito apego leva a muito sofrimento em caso de perda. Então, sempre flexibilizar os seus conceitos. A gente estava falando sobre Covid, falamos sobre dia de hoje, o hoje. Então, mas e o amanhã, Tonina? Olha, pode ser, querida, que o amanhã piore. Mas pode ser que não. E a verdade é que eu não sei. Então, como eu não sei, só de você pensar que pode ser que piore, mas pode ser que melhore, isso já é um exercício, assim como quando você curva o seu corpo e encosta a mãozinha no pé, você entendeu? Sabe o alongamento físico? Nós temos que esticar a nossa mente, nós temos que ter flexibilidade mental, porque senão a gente começa a olhar as estatísticas e falar assim, vai piorar. Esse negócio vai piorar, esse negócio não vai dar certo. Quem teve uma vez já teve duas. Quem teve duas tomou a vacina, já não tá... E aí, isso que eu tô falando é verdade. Você vê, a Valéria tá consciente disso. Ela já teve, ela sabe que ela não tem 100% de garantia. Ela tomou a primeira dose, ela sabe que ela não tem 100% de garantia. Então, sempre que a gente puder, é claro que eu não vou duvidar que isso aqui é uma caneca. Então, não é assim a relativização das coisas, mas especialmente sobre futuro e os nossos temores, nós precisamos entender que o futuro não chegou. A Beth também fez essa referência. O futuro não chegou. O pensamento positivo joga você numa decepção de morte. Não vai dar certo, isso vai dar certo, eu consigo, eu determino, eu chego lá. Aí não chega. Por isso que pensamento positivo não funciona, querida. Pelo contrário, às vezes leva a gente lá no alto e depois derruba. Então, a gente pensa assim, ó, que pode ser que complique, mas pode ser que não complique. Então, o meu foco vai estar em que não vai complicar. E não é uma coisa assim... Você tem 25 anos, né? Não sei se chegou na sua geração, mas os adolescentes estão falando assim, ai, é aleatório, muito aleatório. Isso é um negócio muito aleatório. Chegou lá, assim, do nada, aleatório. O pessoal tá falando assim, né? Então, quando eu foco que pode ser que melhore, também não tá sendo aleatório, entende? Por quê? Tem o que nós não sabemos? Tem. Mas nós temos um ano de estudo.
Os estudiosos estão lidando com o corona há 1 ano. Tem o que não sabemos? Tem. Mas tem muita coisa que já sabemos. O caos que a mídia propaga é verdade? Não é. A mídia se tornou um instrumento político. Então, assim, quanto muito a gente olha o gráfico da Organização Mundial da Saúde e depois a gente toca a vida. Ficar afirmando, acreditando em mentiras é bobagem. Eu tenho um amigo, hoje ele é meu amigo porque ele é adulto, mas eu cuidei dele quando ele era adolescente. Ele é um touro. Ele é um cara que treina todo dia, corre 15 quilômetros, ele é um touro. Não fuma, não bebe. Acordou com uma febre, no segundo dia ele teve uma tosse, no terceiro dia ele começou com falta de ar, foi para São Paulo, olha, foi um pererê. Então não adianta, né, falar que jovem não pega, ou que jovem pega, ou que o velho está mais propenso, ou que ir no bar à noite é essencial. Essa discussão toda já se tornou muito ridícula, né? Nós temos que pensar o que nós sabemos para nos guardar, ter responsabilidade pelo outro e crer que também pode melhorar, né? E é com essa finalização assim no coração da gente que a gente vai dormir. A responsabilidade pelo outro é muito grande. Hoje as coisas estão feias de novo, né? Mas no meio desse processo, muita coisa abriu. Eu poderia ter voltado para o meu consultório presencial. Para mim também é importante essa saída. Lá eu subo um lance de escada para chegar. Depois eu desço no intervalo, meu consultório é perto do shopping, eu vou tomar um café no shopping, eu vejo gente. Depois eu volto pro meu consultório, subo a escada de novo. Quando a pessoa chega, eu circulo. Eu tenho um hábito, eu não sirvo café no meu consultório, mas eu sirvo um chá. Então eu vou até a copinha, ponho água para ferver. Eu vou até a minha mesa, pego a pasta dela. Quando eu atendo aqui, eu não saio da cadeira. Eu tô com problema circulatório. Então, eu poderia ter voltado para o consultório presencial. Você sabe por que eu não voltei? Porque eu ia pôr 40 pessoas circulando. Se você supõe que essas 40 pessoas convivem com pelo menos mais 4 ou 5, né? Então, assim, eu tô trazendo foco para o Covid porque a gente acabou falando nele, mas para enfrentar essas questões, a flexibilidade é fundamental. Eu preciso fazer o possível para que eu esteja bem, e falando sobre as crianças e os adultos, eu preciso ser vacina emocional para o outro. A gente fala tanto da vacina, eu preciso ser vacina emocional para o outro. Eu posso cuidar da minha mente, do meu coração, da minha emoção e ser vacina para o outro. Sobre modelar a emoção vem do que a gente pensa. Se eu soltar o meu pensamento, querida, ele não vai me levar a bom lugar. Não vai, né? Mas eu preciso questionar o meu pensamento. O que está aí, não adianta negar, seja em que área for. O amanhã eu não conheço. Então, eu não vou sofrer por antecipação, eu vou ver uma maneira saudável de pensar sobre o que está acontecendo aqui e agora, e isso vai modular a minha emoção. Se eu não fizer isso, o meu medo vai disparar. O meu medo disparado, ele vai... Sabe quando você bate um líquido que faz aquela espuma assim? Isso acontece com o nosso medo em relação à ansiedade. O medo disparado, ele faz aquela nuvem assim de ansiedade, não deixa a gente enxergar na frente. Então, olha, nessa época, uma dose de medo faz bem, né? O suficiente para me lembrar de máscara, para me lembrar
de higienização das minhas mãos, para me lembrar de não ir à aglomeração, né? Essa dose, mais que isso, já é começar a sofrer por antecipação, sofrer pelo futuro, e aí já é bobagem, porque o futuro eu desconheço. Se cada um fizer a sua parte, a coisa vai mudar. Eu atendo uma dona de restaurante, ela fez tudo o que precisava no restaurante dela, tá atendendo drive-thru. Você sabe o que as pessoas fazem, em vez de passar de carro? Porque é para pedir, é para transferir por Pix, marcar a hora, passar de carro e pegar o saquinho e ir embora. É isso que é para fazer. As pessoas estacionam o carro e vão a pé na porta porque viu o amigo e aglomera na porta. E ela ainda fica correndo o risco de sofrer uma denúncia, uma fiscalização e ter que fechar o restaurante dela. Então, você controla o consultório, mas as pessoas aglomeram na porta, você controla o restaurante, as pessoas aglomeram na porta, você controla a igreja, as pessoas aglomeram na esquina. Então, assim, cada um precisa pensar na sua parte, é a sua parte, gente. É só isso, não precisa fechar, não é sobre isso, é fazer a sua parte. E não temer o futuro. O futuro virá. Se você ficar preocupada com ele e resolver, eu ia falar assim, Carol, vamos ficar preocupada, vou te ajudar. Vamos preocupar. Mas não adianta, não resolve. Então, o futuro pertence ao calendário de amanhã, né? Está lá no calendário de amanhã. E eu preciso viver o dia de hoje, é o que eu tenho nas mãos. Na Bíblia tem um texto que fala isso, né? Aquilo que tens nas mãos, isso faz-o. Não é o que está voando, o que ainda não chegou, o que está prometido. É o que tens nas mãos. Entende, meu bem? Então, a sua ansiedade, ela vem ela não é aleatória. Ela vem de algum medo. Você precisa olhar de frente para esse medo. E descobrir o que há de verdade nele. Porque o que há de mentira, você tem que desmascarar e renunciar. Agora, o que há de verdade, você tem que lidar. Aí você precisa lidar. Entendeu? Aí você precisa lidar. Ok? Olha, quase 7 horas, né? E eu já digo muito obrigada para quem mais assistir, já convido para vir no próximo, né? E deixe a sua mensagem aí embaixo do vídeo, que eu vou te trazer para o local onde essas informações vão circular. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, agora é hora. E aí a gente encerra. Super obrigada por terem vindo e que Deus abençoe vocês. Amém. Para mim também gratidão à Márcia, né, que cedeu aí o espaço para mim hoje. Também estou morrendo de saudade, dona Beth. Foi muito bom te ver por aqui. Obrigada, Tonina, por lembrar de mim. E estarei aqui com vocês sempre. Foi muito bom. Muito obrigada. Também. Um beijo, Carol. Muito bom ver jovens assim também. Você tem muito a acrescentar para nós. Que você esteja sempre aí conosco. Tá? Um beijo para todas e muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e cuide de vocês e de toda a família. Bem, obrigada também. Quero agradecer, viu, Toninha? Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom, muito gratificante. Aprendi bastante aqui hoje. Foi muito bom. Obrigada por ter vindo. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Até mais. Também, gente. Diga, querida. Obrigada pela oportunidade, por cada uma ter compartilhado um pouquinho da experiência. Foi um prazer. Espero estar aqui mais vezes também. Que Deus abençoe vocês e cuide dos seus familiares também. Carol, vou te falar uma coisa. Você está saindo dessa gravação com uma outra carinha, muito diferente da carinha que você entrou. Depois você veja o vídeo e veja se não é verdade isso que eu estou falando. Glória a Deus. Outra carinha.
Amém. Obrigada. Amém. Amém. Vamos nos despedir, então? Tchau, queridas. Beijo grande. Obrigada.